Capítulo 6. Desenvolvendo líderes em potencial. Quando os líderes estão em sua melhor forma. Poucas ocasiões ministeriais me agradam mais atualmente que me refugiar com vários outros líderes de igrejas a fim de enfrentar os desafios da liderança. Uma pergunta que costumo propor nas discussões é: quando é que os líderes estão na sua melhor forma? Essa pergunta sempre gera uma conversa animada, em parte porque não existem muitas respostas cabíveis. Alguém normalmente começa sugerindo que os líderes estão na sua melhor forma quando estão desempenhando funções de liderança, como divulgar visões que honram a Deus, montar equipes, estabelecer metas, resolver problemas e levantar fundos. Quando são um modelo de liderança exemplar, é então que os líderes se distinguem. Outra pessoa se apressa em lembrar o grupo que liderança envolve mais que demonstrar habilidades. Os líderes devem demonstrar caráter. Quando os líderes manifestam traços de fidedignidade, imparcialidade, humildade, disposição para o trabalho e tolerância por um tempo bem longo. E quando provam que são inabaláveis em tempos de crise, é aí que os líderes estão na sua melhor forma. A essa altura, outras vozes começam a pipocar, adicionando que o que mais importa é o componente espiritual da liderança. Os líderes estão na sua melhor forma quando estão trabalhando em comunhão com Deus, quando estão humildemente prostrados perante o Pai Celestial, reconhecendo a soberania dele, escutando seus conselhos, submetendo-se à sua liderança e então corajosamente executando as suas ordens. É aí que os líderes estão na sua melhor forma. No momento em que o nível de energia na sala já está alto o suficiente, dou a minha opinião. Acredito que os líderes estão na sua melhor forma quando suscitam líderes em torno de si. Em outras palavras, quando criam em torno de si uma cultura de liderança. Quando observo um líder cuja antena de radar fica tentando localizar um líder em potencial, ou quando vejo um líder mais experiente investindo tempo e energia para treinar e fortalecer um líder mais jovem, tenho certeza de que estou diante de um líder na sua melhor forma. Estou seguro de que os líderes devem fazer disso uma de suas maiores prioridades. Por quê? Porque somente líderes podem desenvolver outros líderes e criar uma cultura de liderança. Os professores, os administradores e as pessoas com o dom da misericórdia não podem fazer isso. Somente líderes podem multiplicar o impacto da liderança, suscitando mais líderes. Pense sobre isso. Quando um líder não apenas desenvolve o próprio potencial de liderança, mas também extrai o potencial de diversos outros líderes, o efeito de uma vida no reino de Deus é multiplicado exponencialmente. Isso produz muito mais fruto que uma única realização da liderança poderia alcançar. O impacto da vida desse líder será sentido por muitas gerações vindouras. Você vê porque acredito que isso define a liderança na sua melhor forma? Nesse capítulo, gostaria de explicar como um líder cria uma cultura de liderança e deixa um legado de líderes bem treinados. O desenvolvimento da liderança requer uma visão. Sem visão, nada de importante pode ser alcançado. Acredite, o desenvolvimento da liderança nunca acontece acidentalmente. Isso somente ocorre quando algum líder tem uma visão ardente sobre essa questão. Quando a sua pulsação dobra ao simples pensamento de injetar no sistema organizacional um fluxo constante de líderes competentes.
Antes que desenvolvêssemos uma clara visão sobre o desenvolvimento da liderança na Willow, sentimos-nos na armadilha que enlaça muitas igrejas e da necessidade urgente. Durante anos, quase todos os esforços se concentravam em alcançar a necessidade imediata do próximo culto, no próximo evento de evangelização, no próximo esforço pelos pobres, do novo programa de construção. Nunca tivemos uma pausa longa e suficiente para pensar sobre a futura liderança. Como a identificaremos? Como a desenvolveremos? Estará preparada para enfrentar os desafios do amanhã? Acredite, em organizações extremamente velozes e intensas, na maioria das igrejas que conheço, da Associação Willow Creek, e em outras culturas eclesiásticas que se encaixam perfeitamente nessa descrição. O desenvolvimento da liderança sempre escorrega para o fim da agenda, a não ser que líderes maduros a forcem para cima. Esse fator é o que atualmente limita o crescimento da Willow, embora tenhamos finalmente desenvolvido uma visão clara do desenvolvimento de líderes. Ainda estamos nos primeiros estágios do processo de nos apossar dessa visão. Alguns dos nossos líderes mais experientes abraçaram a ideia de todo o coração, outros ainda não chegaram lá. Recentemente, um grupo de consultores externos usam a frase "o incômodo necessário" para descrever como a maioria dos nossos funcionários via o desenvolvimento de lideranças. Embora fosse desanimador ouvir que essas pessoas consideram o desenvolvimento da liderança um incômodo, o fato de considerarem na necessária é um passo na direção certa. Há poucos anos estava partilhando reminiscências com o nosso diretor de pequenos grupos a respeito da celebração do 20º aniversário da Willow, que foi comemorado no United Center, no centro de Chicago. Ele disse: "Não seria incrível se algum dia tivéssemos tantos líderes de pequenos grupos a ponto de termos de usar a United Center para o retiro anual de líderes de pequenos grupos? Já imaginou ter 20.000 líderes de pequenos grupos? Para mim, visualizar aquilo era como receber uma injeção de adrenalina. Imagine como uma igreja seria forte se tivesse uma grande banca de líderes competentes em cada área do seu ministério, de pequenos grupos até o ministério infantil para a formação espiritual. Isso somente acontecerá se os líderes engendrarem uma visão irresistível. Na Willow, ainda falta muito para precisar da United Center para o retiro dos nossos líderes de pequenos grupos, mas todos os anos temos de procurar por instalações cada vez maiores, a fim de acomodar o crescente núcleo de liderança. E quem sabe, após mais de 10 ou 15 anos desenvolvendo líderes, possamos passar um dia ou dois em Michael Jordan fez histórias no basquete. Criar uma visão é logicamente apenas o início. O próximo desafio é engendrar uma estratégia para transformar essa visão em realidade. Para estimular o raciocínio a respeito de tal plano, deixe-me propor uma pergunta: como é que você acabou de se tornar um líder? Existem muitas respostas possíveis para essa pergunta, mas conversando com muitos líderes, descobri 3 tópicos em comum. Esses tópicos nos dão uma base para uma estratégia prática para o desenvolvimento de líderes. Alguém notou nosso potencial. Lembrando ou não, é extremamente provável que, em algum ponto do seu passado, alguém tivesse reparado em algo da sua personalidade que você possivelmente nem sabia que estava lá. Pondo a mão em seu ombro, aquela pessoa disse: "Acho que você podia ser um líder." Para mim, essa pessoa foi meu pai. Quando era apenas um rapazinho, ele me disse que eu era um líder.
Para desenvolver aquele potencial, ele intencionalmente me colocou em todos os tipos de situações desafiadoras e de alto risco, mesmo estando ainda em tenra idade. Suas palavras de despedida eram sempre: você é um líder, você vai resolver. Na verdade, suspeito que se tratava de uma desculpa para não ter de me treinar ou orientar em qualquer coisa. Seu curso de desenvolvimento de liderança consistia em me atirar na parte mais funda da piscina e gritar: nade ou afunde. Anos mais tarde, o diretor de um acampamento cristão viu o potencial de liderança em mim. Ele me pôs em um treino acelerado ao designar-me líder de outros líderes quando ainda era adolescente. Lembro-me de ter questionado sua avaliação sobre aquilo. Perguntei-lhe porque achava que os outros líderes com o dobro da minha idade iriam seguir minhas instruções. Ele disse: Bill, liderança é mais em razão da capacidade do que da idade. Se você liderar com competência, as pessoas de qualquer idade seguirão suas instruções. Aquele conselho foi muito útil naquele verão e vinha com frequência à minha mente nos primeiros anos da Willow. Tente lembrar, não foi assim que começou para você? Não houve alguém que percebeu o potencial de liderança em você dizendo-lhe então para se adiantar e enfrentar o desafio? Alguém investiu em nós. O segundo tópico em comum que os líderes identificam na sua jornada em direção à liderança é que alguém investiu em nós. Talvez quem observou inicialmente potencial para a liderança em nós tenha também nos desenvolvido. Ou talvez alguém mais, ao longo da nossa vida, tenha realmente feito o trabalho de desenvolvimento. Mas todos chegamos onde estamos hoje porque alguém nos descobriu, orientou-nos e mostrou-nos como liderar. Anos atrás, o doutor Bill Ezequian, o professor universitário cuja estimulante visão da igreja me arrastou inicialmente para o ministério, também se tornou um importante mentor para mim. Ele me ensinou sobre a liderança que serve, os usos e os perigos do poder, sobre o controle de conflitos e sobre como trazer consenso às equipes. Frequentemente tento imaginar onde estaria como líder se não houvesse tido aquelas lições inestimáveis no início do meu ministério. Todos os líderes eficientes com quem já conversei podem apontar alguém no seu passado que sacrificou tempo e energia para fazê-los crescer como líderes. Os presentes que recebemos dessas pessoas é algo cujo valor jamais poderíamos subestimar. Recentemente, após um longo dia de trabalho na igreja, estava caminhando no estacionamento em direção ao meu carro. À distância, vi o doutor Bilezequian. Pulei do meu carro e emparelhei com o dele. Gil, eu era apenas uma criança quando você concordou em se encontrar comigo após a aula no Trinity College. Era apenas um garoto quando você me convidava para sua casa em Wheaton. Preparava minhas refeições e falava por horas e horas sobre a igreja. Eu era somente um garoto quando você me deixava telefonar para você tarde da noite ao enfrentar dificuldade na liderança, mas os investimentos que você fez em mim mudaram a minha vida. Ele sorriu de forma sábia e, piscando um olho, falou: Ah, você ainda é apenas um garoto, mas obrigado. Precisamos lembrar e honrar as pessoas que fizeram inestimáveis investimentos no desenvolvimento da nossa capacidade de liderança. Devemos deixar que essas lembranças nos motivem a fazer o mesmo papel na vida de outro líder. Alguém nos confiou responsabilidades. Os líderes mencionam um terceiro tópico em comum ao serem perguntados sobre como se tornaram líderes. Alguém arriscou e disse: Eis o bastão da liderança. Creio que você está pronto para tomar conta disso. Eis uma tarefa. Acredito que você pode realizá-la. Eis um cargo. Estou certo de que você pode preenchê-lo.
Felizmente, ofereceram algum treinamento quando estávamos começando e ficaram por perto o suficiente para assegurar que seríamos bem-sucedidos. Mas líderes não se tornam líderes até que alguém ponha responsabilidade em suas mãos e diga: vá. Um plano de desenvolvimento de liderança terá de abordar essas três fases. 1. Identificar líderes em potencial. 2. Investir no desenvolvimento de líderes em potencial. 3. Confiar responsabilidade a líderes em potencial. O plano de desenvolvimento de liderança de Jesus. Baseando-me no que leio nas Escrituras, Jesus passou por essas três fases ao suscitar discípulos e outros líderes em potencial. Primeiro, repare em como ele selecionou seus discípulos. Ele não apenas disse, eis uma linha. Os primeiros 12 rapazes que passarem por ela serão os escolhidos. Não, ele escolheu seus discípulos cuidadosamente. Levou tempo e ele orou fervorosamente antes de escolhê-los. Jesus sabia que no futuro, não muito distante, estaria passando a liderança da igreja do Novo Testamento para eles. Ele tinha de ter certeza de que havia escolhido pessoas com potencial para assumir aquela responsabilidade. Depois de Jesus ter identificado todos os 12, rapidamente passou a um período de intenso investimento na vida deles. Jesus passava tempo com eles. Ele os ensinava, educava, confrontava, motivava, repreendia e inspirava. Então, meses depois, quando soube que se tratava do momento certo, passou a terceira fase do desenvolvimento de liderança. Ele confiou aos discípulos uma autêntica responsabilidade ministerial e os treinou para serem eficientes. Seu plano funcionou maravilhosamente, vale a pena copiar. Às vezes, imagino quanto impacto a igreja teria neste mundo se seus líderes fossem mais conscientes a respeito do desenvolvimento de lideranças. Mais líderes poderiam lançar mais ministérios que poderiam alcançar mais necessidades. Mais vidas poderiam ser transformadas espiritualmente, mais casamentos e famílias poderiam ser restaurados, mais recursos poderiam ser distribuídos aos pobres. Você pode, ao menos, imaginar? Em 20 anos, o mundo poderia ser um lugar diferente. Mas isso não acontecerá, a menos que assumamos o compromisso de encontrar potenciais líderes e desenvolvê-los. Nas poucas páginas que se seguem, quero descrever as necessárias qualidades que procuro em líderes potenciais. Primeira qualidade: influência. Líderes potenciais sempre possuem habilidade natural para influenciar os outros, mesmo que não haja a intenção consciente de liderar as pessoas, eles automaticamente exercem influência. Eu não tenho de ficar muito tempo em um grupo de pessoas para identificar o homem ou mulher que influencia o resto do grupo. Torna-se evidente quem é a pessoa, cujas ideias capturam a atenção dos outros, cujas sugestões se tornam uma ordem a ser cumprida e cuja sabedoria é mais respeitada. A liderança, na sua essência, trata-se de influenciar pessoas. Então, estou sempre procurando pessoas que tenham a habilidade de influenciar. Segunda qualidade, caráter. Muitas pessoas com influência não possuem o caráter necessário para usar essa influência de modo construtivo ou cristão. Uma vez que tenha distinguido alguém com influência, tento discernir se aquela pessoa é honesta, humilde, estável, capaz de aprender e íntegra para conduzir bem essa influência. Como estou habitualmente procurando por líderes para a igreja, busco evidências de um sincero caminhar com Deus, uma entrega ao Espírito Santo e um comprometimento com a autoridade da palavra de Deus. Quando encontro uma pessoa que aparenta ter tanto influência quanto sólido caráter, intensifico minha busca pelas três qualidades restantes.
Terceira qualidade, habilidades pessoais. Minha definição de habilidades pessoais inclui sensibilidade com os pensamentos e sentimentos dos outros e a habilidade de ouvir. E digo ouvir realmente as ideias dos outros. Procuro por pessoas que genuinamente se importam com as outras pessoas, que consideram os outros mais que um meio para alcançar um fim. Alguns anos atrás, admoestei com o homem que muitos predizem será o próximo presidente da Disney. O que me impressionou mais que todas as suas outras esplêndidas habilidades de liderança foi a aptidão para se relacionar com os outros. Ele ouviu atentamente e cumprimentou calorosamente outros membros de equipes. Dava toda a evidência de conseguir passar em qualquer teste de inteligência relacional com louvor. Líderes superiores devem possuir essas habilidades pessoais, devem conseguir se relacionar agradavelmente com uma ampla gama de pessoas, tanto aquelas com um comportamento peculiar, como as que têm problemas com o poder e deficiências de autoestima. Assim, sempre procuro por líderes que possuam habilidades bem desenvolvidas para lidar com pessoas. Quarta qualidade, garra. Também procuro por pessoas proativas que se sentem confortáveis em tomar a iniciativa. São aquelas que num restaurante são as primeiras a dizer: vamos fazer o pedido ao trabalho. Certa vez, fui convidado pelo presidente de uma grande corporação para me juntar a ele e à sua equipe principal de executivos para um jantar. Ele havia selecionado um restaurante muito caro e reservado uma sala privativa. Aquele estabelecimento extremamente sofisticado tinha todas as indicações de que oferecia uma boa refeição, incluindo um garçom trajando smoking com um sotaque europeu, fajuto e uma toalha sobre o braço. Esse indivíduo aparentemente nos viu como sua audiência cativa e começou um comprido discurso sobre a história do restaurante, suas reformas recentes e sobre quão maravilhosa seria a experiência gastronômica que estávamos a ponto de desfrutar. Pensei que meu anfitrião presidente fosse subir pelas paredes. Aquele jantar era apenas um dos 5 itens da sua agenda que ainda tinham de ser cumpridos naquela noite. Por fim, ele não pôde mais esperar. Interrompeu o discurso promocional e disse: com licença, desculpe-me por interrompê-lo, mas estamos com um pouco de pressa. Você poderia entrar na cozinha e trazer qualquer coisa que esteja quente para que possamos comer imediatamente? Sei que toda a comida é maravilhosa aqui, por isso não me importo com o que você trará, contanto que você traga rápido. Muito obrigado. Aquele presidente não estava tentando ser rude, mas não estava disposto a deixar que a demora daquela experiência gastronômica pusesse em perigo os outros itens da sua agenda que precisavam de atenção naquela noite. Em razão disso, ele tomou uma atitude imediata, uma iniciativa de alterar os planos. Não estou sugerindo que haja qualquer coisa errada em longos jantares. No momento certo, eles podem ser maravilhosos. A minha afirmação é que bons líderes fazem as coisas acontecerem. No trânsito, pessoas proativas passam a maior parte do tempo na pista expressa. No supermercado, são os que puxam mercadoria das prateleiras sem ao menos interromper o passo, porque querem terminar rapidamente a tarefa a fim de prosseguir para algo mais importante que as compras. Sempre digo aos potenciais funcionários da Willow que não estou procurando por lâmpadas de 60 watts. Procuro por lâmpadas de 100 e de 200 watts, que poderão ficar acesas a noite toda, se necessário. Estou falando de garra, estou falando a respeito de pessoas que têm tanta energia que estimulam os outros mesmo sem tentar. O versículo da minha vida é 1 Coríntios 15, 58. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Procuro por líderes com a garra necessária para se dedicarem à obra do Senhor. Quando acho esse tipo de pessoa, fico altamente motivado em investir meu tempo e energia em seu desenvolvimento. A última qualidade, inteligência.
Quando digo que estou procurando por inteligência, não quero necessariamente dizer que procuro por altas médias do SAT. SAT, Scholik Aptitude Teste de Avaliação Acadêmica, ou por um diploma de uma das universidades de Ivy League. O que procuro em potenciais líderes é rapidez mental. Procuro por pessoas tarimbadas com o tipo de sagacidade mental necessária para processar grandes quantidades de informação, classificá-las, avaliá-las todas as opções e, via de regra, tomar a decisão correta. Também procuro por alguém com uma mente ávida e curiosa, o que chamo elasticidade intelectual, que possa aprender e crescer ao longo do percurso. Esses 5 indicadores de liderança influência, caráter, habilidades pessoais, garra e inteligências não formam uma lista detalhada, mas fornecem um bom modelo para uma avaliação inicial. Quando acho pessoas com todas ou com a maioria dessas qualidades, começo a calcular a forma de trazê-las para perto de mim, para que possa conhecê-las melhor e verificar minhas observações iniciais. Se verifico que elas têm a substância que procuro, faço o melhor que puder para tê-las na trilha do desenvolvimento o mais rápido possível. Agora vamos olhar o começo do seu plano de desenvolvimento de liderança. Primeira fase: redija sua lista das 5 principais qualidades. Deixe-me sugerir uma tarefa que creio vai ajudar você a adaptar um plano de desenvolvimento de liderança para seu contexto. Primeiro, para definir as qualidades que são importantes para você na identificação de líderes em potencial, que tal pegar a lista sugerida por mim e realizar uma reunião especial com sua equipe de liderança? Juntos, decidam se o critério de identificação que uso é apropriado para o seu contexto. Personalize a lista, adicionando ou suprindo o que for necessário conforme decisões da sua equipe. O objetivo do exercício é que você e sua equipe estabeleçam o critério que o ajudará a identificar líderes em potencial ao seu redor. A seguir, sugiro que você faça o que fizemos recentemente em uma reunião da equipe de administração, usando um flipchart. Escrevemos as palavras potenciais líderes da Willow no topo de uma enorme folha de papel. Pedimos então aos membros da equipe que preenchessem a página vazia com o nome de pessoas com grande potencial de liderança. Em meia hora, tínhamos várias páginas preenchidas com o nome de líderes em potencial. Na hora seguinte, discutimos formas de fazer que essas pessoas se desenvolvessem, formas que pudessem ajudá-las a pôr em prática seu plano potencial de liderança. Segunda fase, investindo em potenciais líderes. Uma vez que você já tenha feito a lista com as 5 principais qualidades, identificando pessoas com potencial de liderança, o próximo passo é o investimento. Este é o desenvolvimento premeditado ou estágio de treinamento. Exatamente como tornar essa fase mais eficiente é uma questão extremamente discutida ainda hoje pelas teorias de desenvolvimento da liderança. Já li dezenas de livros sobre esses tópicos e até mesmo os especialistas discordam. Alguns advogam um processo curricular de desenvolvimento da liderança. Ponha-os em uma sala de aula, ensine-os a liderar. Outros especialistas dizem: besteira, esqueça a sala de aula. O que se precisa é de um processo tutorial, líderes que precisam de treinamento de campo. Ainda outros especialistas aconselham: basta identificar líderes com alto potencial, dar-lhes um trabalho a fazer e eles descobrirão por si mesmos o que significa ser um líder. Essa era a abordagem do meu pai. Apenas jogue o garoto lá fora e deixe-o dar um jeito. Enquanto as teorias sobre o desenvolvimento da liderança diferem, uma coisa é certa: é preciso um líder para desenvolver outro líder. Isso você pode guardar como um postulado. Deixe-me dizer novamente: líderes aprendem melhor com outros líderes. Normalmente, hesito quando as pessoas me pedem para participar de programas de desenvolvimento de liderança. Como isso vai funcionar?
Pergunto. Se eles dão a típica resposta, vamos trazer Joy com doutorado nisso ou naquilo. Para ensinar liderança, digo a eles o mesmo que falo para todo mundo. A maioria dos bons líderes não vai querer participar desses programas, porque Joey não é um líder, mas um professor. Ele pode ser um grande professor, mas na verdade nunca liderou qualquer coisa. Verdadeiros líderes querem mais do que teoria de tipos de professorais. Querem estar em torno de outros líderes que têm realmente estado no jogo, líderes com algumas manchas de sangue em seus uniformes. Para líderes em potencial se tornarem experientes, sábios e eficientes, precisam de proximidade e interação com líderes veteranos. Isso pode acontecer de diversas formas, mas tende a acontecer. Na época de Jesus, era comum que os líderes em treinamento simplesmente seguissem o líder veterano disponível. Eles conversariam, caminhariam, fariam refeições juntos e dormiriam em tendas vizinhas. Gastariam meses e às vezes até anos com a aprendizagem. Isso permitiria a eles interiorizar a visão e os valores do líder veterano, de modo que esses valores lhes seriam úteis pelo resto da vida. Ainda que aquela abordagem do desenvolvimento da liderança fosse básica e intensiva, era muito eficiente. Não tenho certeza se uma abordagem melhor foi descoberta nos séculos que se passaram desde aquela época. Os estilos de vida e os padrões de trabalho da atualidade fazem com que essa abordagem pareça impraticável quando examinada superficialmente. Mas a verdade é que não há substituto para o investimento pessoal. Aqueles de nós que são líderes mais experientes devem ordenar sua vida de forma a achar tempo para investir na próxima geração de líderes. Isso é nossa responsabilidade. Poremos em perigo a igreja e o mundo se não levarmos essa responsabilidade a sério. Fiquei chocado ao descobrir que Jack Wilk, o ex-presidente da General Electric, gastava, apertem seus cintos, 30% do seu tempo atuando no desenvolvimento de liderança com líderes em potencial da General Electric. 30%. Ao entrevistar e falar com a elite dos líderes empresariais ao redor do país, surpreendi-me ao descobrir a quantidade de tempo que dedicavam ao desenvolvimento da liderança. Gil Melado, o presidente da Associação Willow Creek, tem sido um constante chato, ou como o provérbio diz, o gotejar constante, no que se refere a esse assunto. Ele tem sido implacável ao insistir que eu invista mais tempo orientando pastores e líderes que têm alto potencial. Então, nos últimos anos, dobrei a quantidade de tempo investida nisso. Atualmente, dedico cerca de 10 dias por ano na orientação de grupos de potenciais líderes de igrejas. Em um desses dias dedicados ao aconselhamento, encontrei-me com um grupo de 10 ou 12 pastores. A estrutura é livre. No princípio, partilhei umas poucas lições de liderança que aprendi ao longo do tempo. Daí, acelerei a conversa para um debate e passamos o resto do dia tentando ajudar uns aos outros a superar os desafios da liderança que estávamos enfrentando. Isso nunca falha. Depois de ter liderado uma dessas sessões de aconselhamento que duram o dia todo, sempre volto para casa seguro de que dei a mais valiosa contribuição para o reino de Deus que poderia ter dado naquele dia. Quando as avaliações retornam, são frequentemente tão comoventes que Jim as lê para mim, para sua equipe e para sua diretoria da Associação Willow Creek, a fim de relembrar a todos a importância do desenvolvimento da liderança. Essas sessões de aconselhamento são alguns dos mais intensos eventos que fazemos. O modo pelo qual os líderes vão investir em lideranças potenciais vai variar imensamente. Alguns líderes vão começar, como faço, aconselhando pequenos grupos de jovens líderes. Outros poderão desenvolver um currículo a ser usado em situações de orientação.
Alguns poderão ensinar e escrever mais a respeito da questão da liderança, mas seja qual for o modo escolhido, a verdade básica permanece. Líderes aprendem melhor com outros líderes. Faz parte da responsabilidade dos líderes mais experientes suprir as oportunidades necessárias para que a próxima geração de líderes seja treinada e esteja pronta para enfrentar os desafios do futuro. Terceira fase: confiar responsabilidades a líderes em potencial. Pergunte a especialistas que trabalham no desenvolvimento da liderança qual é o melhor estimulante para o crescimento de um líder, e todos responderão em uníssono: faça-o liderar alguma coisa. Ninguém pode se desenvolver como líder sem liderar na prática, enfrentando os desafios da vida real. Após Jesus ter identificado e investido em seus potenciais líderes, chegou o momento em que ele disse: peguem suas coisas, rapazes, é hora do show. Chegou a hora do ou vai ou racha. É o momento de nadar ou de afundar. E Jesus não buscou minimizar o desafio que apresentou aos discípulos. Lembre-se das palavras dele em Mateus 10,16. Eu os estou enviando como ovelha no meio de lobos. O que Jesus queria dizer, esse negócio é coisa séria. As apostas são altas. A possibilidade de falha é real. E não vou protegê-los de todos os riscos. Vocês terão de sair, terão de liderar. E eles conseguiram. A questão é a seguinte: uma vez que identificamos líderes em potencial e que também os formamos, treinamos e preparamos adequadamente, devemos então confiar responsabilidades práticas a essas pessoas. Devemos passar ao líder em potencial uma relevante posição de liderança do reino de Deus, não uma pretensa tarefinha ou um desafio que ofereça pouco perigo, mas algo que fará seu pulso acelerar. Algo que faça com que ele se sinta acreditado, valorizado e tido em autoestima, algo que o que fará cair de joelhos e clamar pela ajuda de Deus, algo que exigirá o melhor que ele tiver a oferecer. A verdade é que nós, líderes, vivemos para desafios de alto risco. Ansiamos pelo tipo de objetivo no reino de Deus que nos faz ofegar e ficar com a boca seca. Isso é verdade para os que são líderes. Geralmente preferem manter um nível de desafio e estresse baixo. Foi assim que Deus os fez. Mas líderes desejam um tipo de responsabilidade do reino de Deus que exige tudo o que ele tem a oferecer. Qualquer coisa inferior a isso é desmotivante. Por isso, devemos dar aos líderes em potencial estimulantes, oportunidades de liderança no reino de Deus, os quais sejam de alto risco. Por todo lugar que viajo ao redor do mundo, encontro funcionários de igrejas competentes e colaboradores leigos empolgados. O potencial de liderança dessas pessoas sai pelos poros. É evidente a uma milha de distância, mas muitas dessas pessoas quase desistiram de ser encarregados de um desafio no reino de Deus. Olho para elas enquanto estou falando sobre liderança e vejo aquele anseio familiar em seus olhos. Sei o que estão pensando. Se alguém ao menos investisse em mim, ou ao menos me treinasse, ou ainda apenas me desse uma oportunidade, sei que poderia ser relevante com a minha vida. Sei que poderia liderar algo que vale a pena ser liderado. E faria tudo o que pudesse para liderar eficientemente, se alguém ao menos me desse a oportunidade. Recentemente, um empresário amigo meu ligou e disse: estava agradecendo a Deus por você esta manhã. O que mais gosto em você, Bill, é que você me convidou para um jogo. Durante anos fiquei sentado em um banco da Willow, mas você me disse para pôr um terno e começar a me preparar. Até que um dia você me deu uma genuína responsabilidade no reino de Deus. E eu amei. Por isso, tudo o que quero dizer a você hoje é: obrigado por ter me deixado entrar no jogo. Até mais. E desligou. Vou me lembrar daquele telefonema por muito tempo. Líderes, por favor, entendam isso. Eu e você estamos no melhor da liderança quando fornecemos desafiadoras e empolgantes oportunidades no reino de Deus a líderes em treinamento,
Quando apoiamos esses líderes em desenvolvimento e os incentivamos, quando os ajudamos a resolver problemas e oramos por eles, quando os orientamos em níveis superiores de eficiência. Isso é liderança na sua melhor forma. O que mantém um líder motivado? O que me motiva como líder, mais que qualquer outra coisa, é ver despontar como líderes no reino de Deus aqueles que ajudei a se desenvolver. Amo ver pessoas em quem investi tempo e energia frutificando, influenciando, glorificando a Deus e amando o que fazem. Sue Miller é o tipo de pessoa que me incentiva a seguir desenvolvendo líderes. Sue, uma ex-professora de escola pública, juntou-se ao nosso quadro há anos para liderar a Terra Prometida, o Ministério Infantil da Willow. Depois de ter recrutado centenas de voluntários para a Terra Prometida e de ter desenvolvido um currículo de ponta, Sui assumiu a liderança de um movimento mundial dedicado ao Ministério Infantil. Vários meses atrás, participei de uma reunião na qual Sui ministrou para 3.000 obreiros do Ministério Infantil de todas as partes do mundo. Fiquei em pé nas sombras, no fundo do recinto, refletindo sobre o desenvolvimento de Sui como líder e me derramando em lágrimas. Sinto-me igualmente empolgado com pessoas como John Ramussen. Ele era um empresário de nossa igreja que achava que não tinha muita coisa a oferecer, mas eu pensava diferente. Então investi meu tempo nele, treinei-o e o encorajei a crer que Deus tinha dado a ele o dom da liderança. Com o tempo, ele assumiu a liderança de um programa de construção da Willow, envolvendo dezenas de milhares de metros quadrados e dezenas de milhões de dólares. Ver John liderando alegre e eficientemente foi uma das mais gratificantes experiências da vida adulta. Também há a nossa diretora de programação, Nancy Bish. Conheci Nancy quando ela estava com 15 anos de idade, cursando o ensino médio. Ela havia acabado de descobrir que possuía uma habilidade inata para liderar. Através dos anos, eu a vi construir uma comunidade de artistas na Willow e então inspirar artistas por todo o mundo a usar seus dons para a edificação da igreja. Eu não teria perdido isso por nada no mundo. O que me mantém estimulado como líder é ver um advogado abandonar seu lucrativo ofício para liderar uma revolução de pequenos grupos aqui na Willow e ao redor do mundo. É ver um ferramenteiro reduzir seu envolvimento na empresa a fim de ajudar a revitalizar a igreja na Alemanha. É ver um jovem formando da escola de administração de Harvard dedicar sua vida à renovação da igreja por todo o mundo ao liderar a associação Willow Creek. Nada me estimula como isso. É claro que ainda aprecio o desafio de exercer liderança, mas quando mais velho fico, mais compreendo a oportunidade e a responsabilidade de ajudar outros líderes a achar seu lugar e alcançar seu pleno potencial. A próxima geração de líderes em potencial. Recentemente, Deus fez que eu sentisse mais claramente a minha relação com a próxima geração de líderes em potencial de maneira muito pessoal. Shauna, minha filha, depois de ter se formado na faculdade, sentiu o chamado de Deus para trabalhar no impacto estudantil, o ministério da Willow dirigido aos adolescentes. Há alguns meses, ela e sua equipe se reuniram em nossa igreja para planejar seu primeiro retiro para 500 estudantes. Eles passaram horas orando e planejando como organizar atividades recreativas, estruturar experiências de adoração e tornar o ensino aplicável aos estudantes. Quando chegou o fim de semana do retiro, era óbvio que Deus tinha operado, centenas de estudantes tiveram sua vida transformada. Compromissos foram firmados e relacionamentos foram formados e aprofundados. Após o retiro, Shauna dirigiu quase 260 quilômetros ao redor do lago de Michigan com o único propósito de vir à nossa casa de campo, contar-me tudo a esse respeito.
As lágrimas escorriam pela sua face enquanto ela me contava como Deus havia operado. Sabia exatamente o que ela havia experimentado. Lembrei-me claramente do que era ser um jovem líder e perceber que havia sido usado por Deus. Lembrei-me claramente do que era ver algo planejado por você produzir resultado e em algo melhor que seus mais ambiciosos sonhos. Porque Deus tinha operado de forma poderosa, lembrei-me claramente como algo assim poderia derreter o coração de jovens líderes. Experimentar Deus operando por meio do meu dom de liderança ainda sacode meu âmago de tempos em tempos. Mas ver a mesma coisa ocorrendo por meio da minha filha, vê-la decolando, ver a próxima geração de líderes abrir suas asas e começar a voar, isso realmente o melhor que há na liderança. Quaisquer que sejam os desafios a serem enfrentados pelas nossas igrejas nos anos vindouros, espero que possamos enfrentá-los confiantemente, sabendo que fomos sábios o suficiente para investir na próxima geração de líderes. Não há nada que líderes experientes possam fazer que tenham mais impacto do que isso. Não importa o que façamos, precisamos criar culturas de liderança, devemos identificar líderes em potencial, investir neles, dar-lhes responsabilidade no reino de Deus e orientá-los em direção à eficiência. Então, cada um de nós poderá experimentar a emoção de vê-los levantar voo. Isso será a liderança na sua melhor, muito melhor forma.